Bitcoin como ativo de reserva estratégica. Esse talvez seja o principal tema que está sendo discutido nas últimas semanas e principalmente desde o último sábado, quando Donald Trump, o antigo presidente dos Estados Unidos e atual candidato à presidência lá dos Estados Unidos nas eleições que irão ocorrer ao final deste ano, esteve na Bitcoin Conference, a maior conferência de Bitcoin do planeta, e que lá ele acabou dando deu um discurso com algumas declarações bastante favoráveis ao Bitcoin. Mas, na minha opinião, não só a parte que o Donald Trump falou sobre o Bitcoin é importante para a gente compreender como se estruturará essa possível reorganização dentro do tabuleiro geopolítico no que diz respeito à teoria dos jogos do Bitcoin, mas também o que a senadora Cynthia Lummis fez ao introduzir uma proposta de lei que permitiria que os Estados Unidos comprassem 1 milhão de Bitcoin nos próximos 5 anos, criando uma reserva estratégica para o governo norte-americano. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e vamos tentar entender quais as repercussões que esse tipo de estratégia e esse tipo de mudança no cenário geopolítico pode trazer tanto para o Bitcoin como para a própria organização econômica. Eu tenho algumas coisas que eu queria abordar em relativas à movimentação que houve nessa última conferência, mas também com a movimentação de mercado que poderá vir ocorrer também e que ocorreu durante o final de semana com esse sell the news e a alta volatilidade que teve, tá? Então, por isso, fica aí até o final do vídeo e antes disso, aproveita para deixar o seu like caso você ache esse conteúdo interessante e se inscrever aqui no canal do Block Trends caso você ainda não seja inscrito. Todos esses materiais que a gente traz aqui, a gente explica mais detalhadamente lá no Block Trends Pro, então se você quiser ter esse tipo de material todos os dias com análises diárias, materiais educacionais e também com os nossos relatórios e a nossa carteira Satoshi, que é onde nós estamos mostrando como nós estamos negociando no Bitcoin. Inclusive, estamos nesse momento, a carteira Satoshi está batendo o Bitcoin desde o seu lançamento, tá? Então vai lá, primeiro link da descrição, Block Trends Pro, você vai ter acesso a todo esse material. Então no último sábado, Donald Trump e a senadora Cynthia Lummis estiveram lá na Bitcoin Conference e fizeram uma série de declarações relativas ao que eles pretendem fazer após as eleições. Nesse caso, a senadora Cynthia Lummis já está dentro do governo norte-americano e o Donald Trump está atualmente concorrendo ao cargo de presidente dos Estados Unidos. E nesse momento eles fizeram algumas declarações. Eu vou começar aqui pelas declarações relativas ao Donald Trump, tá? E foi algo bem positivo no que diz respeito à estrutura de mercado como um todo, mesmo que durante o final de semana tenha tido uma alta volatilidade. A primeira coisa que eu queria falar é sobre a remoção do chairman da SEC, que é o presidente atualmente da CVM norte-americana, que é o Gary Gensler, e o Donald Trump afirmou que estaria retirando o Gary Gensler do cargo caso fosse eleito. Isso aí seria algo que viria já no primeiro dia de mandato do Donald Trump. E para quem não sabe, o Gary Gensler é um presidente da SEC que não é tão favorável aos criptoativos e tem trazido uma série de problemas regulatórios e travas no setor, inclusive na parte dos próprios ETFs. Os ETFs de Bitcoin já poderiam existir lá nos Estados Unidos há muito mais tempo do que eles estarem sendo lançados agora em 2024. Tanto os ETFs de Bitcoin quanto ETFs de Ethereum, quanto outros ETFs do setor foram fortemente atrasados por uma política mais de travas regulatórias trazidas pelo Gary Gensler, tá? Além disso, o Donald Trump também falou que estaria colocando um conselho de advisors, né? De pessoas que estariam auxiliando o gabinete presidencial na parte de Bitcoin e criptoativo, onde eles trariam aí um maior design de transparência regulatório, né? Eles estariam organizando um design para trazer mais transparência regulatória ainda nos primeiros 100 dias de mandato do novo governo, tá? Outras duas coisas que eu acho que devem ser pontuadas aqui é justamente a questão de eles apontarem que não estarão permitindo CBDCs e que também estariam defendendo o direito de autocustódia, tá? Esses são dois pontos bem cruciais que traz uma perspectiva bem mais positiva para o setor e como vocês sabem, aqui no Block Trends nós já falamos várias vezes sobre a periculosidade que é ter moedas digitais de bancos centrais com um nível de rastreabilidade e de controle muito alto também. Isso acaba penalizando
mobilizando boa parte dos usuários comuns e da população como um todo. CBDCs, de fato, são algo contrário ao que o Bitcoin promove, tá? E algo que foi positivo nesse caso que foi trazido foi o direito de ter autocustódia, ou seja, de você fazer a sua própria custódia de Bitcoin. Inclusive, nós temos curso no Blocktrends sobre como fazer autocustódia de Bitcoin, tá? Agora, de fato, o que foi mais impactante no discurso do Donald Trump, por enquanto, depois eu falo da Cynthia Lummis, foi que ele citou que não iria vender, caso entrasse no governo, caso fosse eleito, não iria vender o Bitcoin que está sendo armazenado pelo Departamento de Justiça lá dos Estados Unidos, tá? E eu vou até mostrar aqui na minha tela para vocês. Atualmente, o governo dos Estados Unidos possui mais de 15 bilhões de dólares em Bitcoin, então a gente está falando de mais de 213 mil BTC que estão na posse lá do governo norte-americano. Eles fazem vendas periódicas, tá? Então aqui, se você olhar mais ou menos nos últimos 3 meses, a gente teve uma venda que ocorreu aqui no mês passado, a gente teve outras vendas que ocorreram em 2023, então eles estão sempre fazendo algumas vendas periódicas, tá? Então, de acordo com o Donald Trump, caso ele fosse eleito, isso daqui seria movido para os fundos mesmos estratégicos e se tornaria um ativo de reserva estratégica do próprio governo dos Estados Unidos, tá? Ele manteria isso daqui. Entretanto, por enquanto, ele ainda não citou nada sobre adquirir novos bitcoins, tá? Isso é algo que a gente vai falar daqui a pouco na parte da senadora Cynthia Lummis. Só que isso daqui já traz uma visão bem mais positiva, porque isso aqui é bitcoin que foi recuperado de processos judiciais, de apreensões por parte do governo norte-americano e que poderia trazer uma pressão vendedora no mercado no curto e no médio prazo, tá? Então, ele sinalizar que não irá vender essas moedas acaba sendo positivo no que diz respeito à estrutura de mercado aqui, disso não atingir diretamente o mercado em si, tá? Agora, algo mais importante do que ter esse Bitcoin em posse e não vender é aquilo que a senadora Cynthia Lummis esteve falando no seu discurso, que foi logo após o do Donald Trump, tá? De acordo com esse projeto de lei que eu tô mostrando aqui, que eles pretendem comprar Bitcoin, e aqui a gente já tá falando de fato em adquirir Bitcoin do mercado para fazer uma reserva estratégica, algo que, como está citado aqui na primeira parte desse documento, estabeleceria uma forma de fortificar o dólar contra a inflação, tá? E nesse caso também contra o próprio governo dos Estados Unidos, caso eles fizessem mais deterioração da sua moeda, né? Ou enfraquecesse a sua moeda. Algo que a gente sabe que isso acontece de fato e a impressão monetária lá nos Estados Unidos continua fazendo com que a degradação monetária da moeda, do dólar em si, esteja aumentando. Algo que não é só lá nos Estados Unidos, mas também em vários outros locais do planeta, tá? De acordo com eles estariam implementando uma estratégia de adquirir 1 milhão de Bitcoin, o que é aproximadamente 5% da oferta total de Bitcoin, tá? Isso aí seria adquirido nos próximos 5 anos. Então, a gente estaria falando de, além de ter uma alta quantidade de Bitcoin em reserva que não seria vendida, eles também estariam comprando Bitcoin no mercado, tá? Isso daqui abre precedentes bem interessantes no que diz respeito à teoria dos jogos, porque a gente passa a ter um estado que está incorporando Bitcoin no seu balanço de ativos. Os Estados Unidos, desde os pactos do Bretton Woods no século passado, tanto aquele que rompeu a lastreabilidade com o ouro, tanto daquele que passou a utilizar o dólar como moeda global, né? Então a gente teve desde o século passado a utilização do dólar como moeda de reserva global e utilização do mercado internacional. Isso fez com que outros estados, outros governos ao redor do planeta começassem a ter o dólar como aí a sua principal unidade de conta, e também, não só isso, começaram a ter a política monetária dos Estados Unidos como um modelo a ser seguido ao redor do mundo, tá? E no momento que o próprio governo dos Estados Unidos incorporasse Bitcoin dentro do seu balanço de ativos, aqui
adotando uma reserva estratégica em Bitcoin, isso faria com que outros governos também ao redor do planeta tentassem copiar esse tipo de estratégia, tá? Tentassem copiar isso daqui, essa forma de melhorar a sua moeda e de combater a própria degradação monetária. Inclusive, isso já começou a ser executado, tá? Então, isso daqui não é algo que é apenas um cenário hipotético. De fato, após as falas do Donald Trump, já tivemos aqui um membro do Conselho Legislativo lá de Hong Kong abordando isso daí no seu Twitter, falando que Hong Kong deveria estudar e considerar adotar Bitcoin como reserva estratégica, tá? Então a gente não só tá vendo isso já em prática, essa questão da teoria dos jogos, mas também a gente começa a ver uma possível corrida estatal por compra de Bitcoin. Isso aqui, por enquanto, ainda não ocorreu, mas na nossa visão, isso poderá ocorrer nos próximos anos, aumentando a demanda por Bitcoin. Obviamente, o indivíduo comum já pode começar a fazer reservas estratégicas. Essa estratégia, no final das contas, apenas adquirir Bitcoin e guardar para longo prazo. E isso é algo que a gente explica no Blocktrends Pro, tá? Inclusive, a gente esteve esperando uma reação positiva do mercado lá no Blocktrends Pro, como a gente trouxe aqui há 6 dias atrás. Então, essa análise foi publicada lá no feed do Blocktrends e a gente já citava que uma pressão compradora estava dominando o livro de ofertas e que um suporte significativo no preço estaria sendo estabelecido, tá? Isso daqui a gente fez com base numa análise de order book, algo que a gente traz lá diariamente no Blocktrends Pro, que é uma análise feita com base no volume de ordens de compra e venda posicionados nas exchanges, tá? Então tem como a gente rastrear onde é que as ordens estão sendo colocadas, e nesse momento a gente tinha selecionado aqui, visualizado, que $65.500 era uma região de interesse comprador bem significativo, tá? E algo que a gente teve aqui durante esse final de semana, na verdade, durante a semana passada, na quinta-feira, a gente quebrou abaixo dos 65.500, chegou aí até 63.400 e depois já retornou, e agora já estamos nos aproximando novamente dos $70.000, tá? Então, desde esse momento que a gente fez a nossa análise, a gente já teve aí uma valorização de mais de 6,82%, e isso é só a análise da semana passada, tá? Não vale a pena estar puxando análises mais antigas ainda, mas para quem está acompanhando a gente lá no Blocktrends Pro, sabe que a gente está sempre citando esse tipo de informação, e se você tiver interesse, está no primeiro link da descrição, onde a gente traz essas análises lá no Blocktrends Pro, tá? Isso daqui é algo que também condizia com o que a gente está vendo atualmente no crescimento de liquidez dos criptoativos em si, tá? Então, nesse gráfico aqui, a gente está observando a oferta agregada das maiores stablecoins. Então, aqui a gente olha o USDT, o USDC, TUSD e DAI, e esse gráfico aqui mostra a variação de 30 dias da oferta agregada dessas stablecoins. Por que a gente olha isso? Porque basicamente stablecoins são proxy para liquidez dentro do mercado cripto, tá? Então, por mais que essas falas do Donald Trump tenham um impacto positivo e que ajudaram a fazer com que o preço do Bitcoin já esteja se aproximando aqui dos $70.000, a gente já via esse crescimento após a queda do início desse mês, já estávamos rastreando um possível crescimento de preço de recuperação com base no nível de liquidez que existe atualmente no mercado cripto. Isso é por conta da alta quantidade de stablecoins que esteve entrando nesse mercado nos últimos 30 dias, tá? Então, nos últimos 30 dias, a gente subiu mais de 4,4 bilhões de dólares em stablecoins. E, obviamente, esse fluxo de stablecoins acaba sendo despejado no mercado e sendo trocado por Bitcoin e outros criptoativos. Por isso que o Bitcoin também está tendo essa valorização positiva, tá? Mas tanto na parte de curto prazo quanto na parte de médio prazo, aqui já abordando as questões geopolíticas, a gente tem um cenário mais favorável aqui para o Bitcoin, algo que a gente já estava rastreando lá no Blocktrends Pro. Agora, no que diz respeito ao longo prazo, é aí onde a gente precisa acompanhar essas evoluções, principalmente no que diz respeito às eleições dos Estados Unidos, porque caso nós tenhamos Donald Trump de novo
na presidência e ele de fato cumprir pelo menos uma parte daquilo que ele esteve prometendo, obviamente a gente não pode estar sempre confiando de que políticos durante campanhas irão falar algo negativo para o próprio mercado. Geralmente eles falam coisas positivas mesmo, mas boa parte daquilo que está sendo falado atualmente pelo Donald Trump e todos aqueles políticos que estão dentro do seu escopo pode ser positivo para o Bitcoin no médio e longo prazo, porque nós estaríamos entrando dentro de uma estrutura geopolítica onde diversos países estariam comprando Bitcoin e adotando reservas estratégicas. Lembrando, esse tipo de estratégia não é novo, tá? Isso já existe lá no governo de El Salvador. Como você pode ver aqui nesse site, inclusive esse site é do próprio governo de El Salvador, tá? Eles publicaram esse site há um tempo atrás e aqui mostra uma cópia da mempool, tá? Uma cópia da blockchain do Bitcoin, onde você vê o crescimento das reservas de Bitcoin do governo lá de El Salvador. Inclusive, ontem, dia 28 de julho, fizeram uma adição de mais um BTC, tá? E eles estão comprando um BTC aqui praticamente quase todos os dias, tá? Se você pode ver essa escadinha aqui, mostra a evolução das reservas de Bitcoin lá do governo de El Salvador. E eles já possuem mais de 5 mil, quase 6 mil BTC, que está atualmente valendo aí cerca de 406 milhões de dólares, tá? Então, só pra gente perceber que esse tipo de estratégia já é utilizada por governos ao redor do planeta. O mais conhecido é o de El Salvador, mas por enquanto a gente não teve um país, pelo menos um grande país do G20 ou das maiores economias do planeta adotando esse tipo de estratégia. Caso nós tenhamos isso nos Estados Unidos, acredito que a questão de utilização do Bitcoin como reserva estratégica no planeta em si estaria acelerando, algo que impulsionaria o preço do Bitcoin e impulsionaria a adoção do Bitcoin em si, tá? Então a gente pode acompanhar os próximos meses para ver como isso vai se desenvolver e no curto e no médio prazo a gente vai continuar atualizando tudo lá no Blocktrends Pro diariamente, tá? Muito obrigado para você que esteve me acompanhando até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E caso você tenha mais dúvidas ou queira aprender mais sobre Bitcoin, primeiro link da descrição é o link do Blocktrends Pro. A gente se vê num próximo material aqui do Blocktrends. Tchau!